No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Veja que algumas pessoas nos escrevem dizendo, olha, eu consigo ensinar que Mateus 28:19 dá para batizar em nome de Jesus, porque Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome. Porque, veja bem, se Jesus mandou batizar em nome no singular e não nos nomes ou nos títulos, então é muito fácil explicar que Mateus 28:19 está corretíssimo, né? Não precisa dizer que ele foi acrescentado, que ele foi adulterado, porque aí as pessoas não vão acreditar e ninguém quer entender que foi adulterado ou mexeram nesse texto, porque o homem não seria maluco, né? Até porque as escrituras dizem, maldito aquele que acrescentar alguma coisa nas escrituras. Ora, esse é um assunto muito superficial, a gente até entende e procura entender essa linha de raciocínio, mas a mentira precisa cair por terra. A gente não precisa ficar adulando aqui e fazendo malabarismo para poder dizer que o batismo é em nome de Jesus. A própria história da igreja, no livro de Atos, nos ensina que eles batizavam e pregavam o batismo em nome de Jesus. Então, essa ordem dos três aqui, ela não se encaixa em versículo nenhum. Então, a gente tentar ali dizer, não, mas é no nome, não é, isso vai ficar como aos olhos de um leigo, né? Digo eu, aos olhos de um leigo, como se fosse uma mera questão de interpretação. Então, eu já fui por esse caminho, vejo muitos amigos pastores entrarem por esse caminho, mas verdade seja dita, o pai da mentira é o diabo. E se esse texto não consta nos originais, por mais que seja muitíssimo antigo, tem aí, no mínimo, 1.700 anos de história, diz para mim um teólogo, esse texto tem 1.700 anos, tem livros que respaldam esse texto com mais de 1.700 anos, mas não faz parte da Bíblia, não está nos originais, não foi escrito desta forma, não existe a menor possibilidade. Primeiro porque ele não pode ser contextualizado, o batismo é em nome de Jesus e a Bíblia prova isso. E não adianta você chegar ali, não, porque pai não é nome, filho não é nome. Isso também já falei, tem até áudio meu falando sobre isso. Realmente não é nome. É verdade que não é nome. É verdade que isso são títulos. Mas se você falar que são 3 títulos de Deus, não pega bem, porque Deus tem inúmeros títulos. Ele é leão, ele é cordeiro, ele é estrela da manhã, ele é muitas questões para se analisar. Ele é árvore. Né? A árvore da vida é Cristo. A árvore da vida que estava no meio do jardim, que o homem foi expulso de lá para não comer, é Cristo. Ele é a árvore e veio a essa terra para poder nos dar a vida e nos enxertar de volta. Então é muito importante a gente ser objetivo com essas questões. E outra coisa, não é só Mateus 28:19 que foi mexido, que foi acrescentado às Escrituras, e todos que fizeram isso são malditos. Existem documentos na história mostrando que a Bíblia está cheia de erro, cheia de tradução. Nós não podemos ser bibliólatras. Nós temos que amar a palavra de Deus. Amar a Deus e a sua palavra pura, sem fermento. Mas a estratégia do inimigo foi acrescentar um monte de coisa, não é só sobre batismo. Está mais do que provado que 1 João 5:7, o 3 em 1, é acréscimo. Existem muitos acréscimos que a gente até ignora. Porque, veja, o homem meteu a sua mão terrível nessa questão. A religião, ela está aí enganando desde que mundo é mundo. Então é preciso realmente sermos sinceros e falarmos a verdade. Até porque o apóstolo Paulo vai dizer, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8.
O apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Coríntios, olha, nada nós podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, Mateus 28:19, na fórmula trinitária, é uma grande mentira, ele não pode resistir. Engana-se alguns, ou melhor, milhares há muitos anos, mas ele não pode resistir quando ele é confrontado com a verdade da palavra de Deus. Porque o Cristo disse que tinha que pregar em seu nome o arrependimento, perdão de pecados. Basta você pegar Mateus 28:19 e compará-lo com Lucas 24:47, que você vai ver aí a discrepância muito grande. Nenhuma mentira prevalece de pé diante da verdade. Então, não diz que não é acrescentamento, não, porque aí... Não, digo sim, é mentiroso esse texto trinitário, é mentiroso, assim como a Trindade é mentirosa, é enganosa e leva cativos a muitos, infelizmente, porque não querem ouvir a verdade. Então, o batismo é em nome de Jesus Cristo, mas não se pode pregar ele com Mateus 28:19 do jeito que está aí, por mais que a gente tente. Não dá, porque aí você vai dizer que é verdade o que está escrito ali, quando nós sabemos que não é. Você vai dizer, não, é porque está escrito assim, você vai ensinar que está escrito, que foi inspirado pelo Espírito Santo, isso sem ter sido. Você está entendendo? Sem ter, Deus permitiu, por quê? Porque o homem, e já a sentença foi dada lá, aquele que acrescentar um tio, um traço que seja, será réu de fogo de juízo. E aí... ai daquele que, de fato, fez, permitiu, elaborou, arquitetou, planejou. Essa é que é a grande realidade. Mas nós precisamos combater as mentiras. Falando o quê? A verdade. Basta olhar o livro de Atos que você vai ver que é em nome de Jesus. Basta você olhar algumas cartas de Paulo que você vai ver que é em nome do Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Uma boa semana, ore por nós. Estamos na guerra aí para levar essa mensagem as pessoas sedentas do Deus verdadeiro. A gente volta a se comunicar, se Deus quiser, amanhã com o Minuto da Unicidade. Graça e paz. Minuto da Unicidade.